Boa noite, tudo bem? Gente, estou super feliz de fazer essa transmissão ao vivo agora à noite. Eu fiz semana passada as transmissões às 10 da manhã e foi um horário que algumas pessoas falaram, poxa, que pena, eu assisti depois, eu não consegui assistir no horário que estava realmente ao vivo. Ju, será que você não consegue fazer à noite e tal? E aí eu consegui organizar, e aí deu tudo certo a agenda essa semana. Então, estou aqui, se alguém estiver por aí, vai dando um oizinho, né? É sempre legal ter vocês aqui, é sempre legal fazer transmissão ao vivo, para sentir, né, essa conexão, essa troca, isso é bom. Então, como essa é a sexta live que eu estou fazendo, na sequência, foram 5 semana passada, e essa semana eu vou fazer mais 5, né? Segunda-feira estamos começando já, super animada, para falar especificamente de alguns temas de constelação, né? Como que a gente percebe a constelação atuando em algumas áreas específicas da nossa vida. Então, como essa é a sexta, tem alguns recados acumulados das outras, né? Então, só lembrando que todas as que eu fiz semana passada, falei sobre o que é constelação, as ordens sistêmicas, foi uma live para cada uma das ordens, explicando o que é, e falei também de como a constelação transforma, né, a nossa vida. Elas estão todas aí na linha do tempo, então é só rolar, se você está vendo aqui no Facebook, é só você ir rolando aí a linha do tempo que você encontra elas aí, né? E todos os temas que eu falo aqui também, eu aprofundo no curso que eu dou. O curso está com as vagas abertas, é a última turma desse ano, né? Já é a 5ª turma do ano, a gente começou e foi... O pessoal gostou tanto, né? Eu acabei fazendo outras turmas, e já é a 5ª turma do ano, e é a última desse ano, porque a gente já está entrando aí no mês de novembro, então é um mês aí, dezembro a gente não consegue fazer por conta das festas e tal, não dá continuidade. Então, a gente entra em mais detalhes e a gente aprofunda todos os temas que eu estou falando aqui, a gente aprofunda no curso, que é bem interessante também. Para você se inscrever, tem um link, né, aqui em cima ou aqui do lado da live, ou no banner mesmo do Facebook ou do YouTube, depois esse vídeo vai para lá, que você consegue clicar para se inscrever. Lá é o formulário de inscrição, de aplicação, né, todo mundo aplica, depois eu leio todas as aplicações, vejo quem faz sentido, está na turma, para a gente montar um perfil da turma bem legal, e lá tem informações de dias, de horários, de valores, está tudo nesse formulário, tá bom? Mas vamos lá, então vou falar hoje, estou olhando aqui do lado dos recadinhos, vou falar hoje sobre carreira, né, sobre constelação e sobre carreira, né. Tem vários aspectos que a gente pode olhar quando a gente fala em carreira, como vocês sabem, né, alguns de vocês sabem, ou quem me acompanha sabe, eu trabalhei dentro da área de recursos humanos, dentro de empresas, né, eu tenho uma formação bem diferente da área de atuação atual, né, eu fiz uma mudança de carreira bem grande. Então, dentro de empresas, eu trabalhei, dentro de multinacionais, sempre na área de recursos humanos. E dentro da área de recursos humanos, me aprofundei e gostava muito de trabalhar com o desenvolvimento de carreira das pessoas, né, que acabavam passando por mim, ou com que eu acabava sendo responsável, de certa maneira. Eu cuidei de uma época, né, de desenvolvimento de carreira especificamente no grupo de consultores. E daí, existem vários autores que estudam sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira. Então, tem esse aspecto para a gente pensar em desenvolvimento de carreira, em crescimento. Oi, Nilva, que legal, bom dia, boa noite, legal que você está aqui assistindo. Se tiver alguma pergunta, né, a Nilva, quem estiver por aí também, que tiver alguma pergunta, fica à vontade. Então, olha só, né, um dos aspectos que eu estava falando é para a gente olhar para a carreira, para desenvolvimento de carreira. Tem outro aspecto que é para a gente olhar as escolhas de carreira. Que carreira que eu escolho seguir? Às vezes eu estou no momento que eu quero, ou estou entrando na faculdade, né? Vou prestar a faculdade, ou eu já estou em uma carreira e quero mudar, e que estou achando que não é exatamente aquilo que eu queria, e estou pensando em mudar. Ou então, assim, eu estou seguindo e já fiz muitas coisas dentro da minha carreira, mas o ciclo acaba não sendo do jeito que eu quero, e às vezes eu preciso fechar o ciclo, eu preciso olhar para esse ciclo. De qualquer aspecto que a gente tenha, e como eu falei, a gente consegue aprofundar muito esse tema, porque eu gosto muito dele, realmente carreira é uma coisa muito legal da gente pensar, porque tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento, a gente sempre tem um aspecto da constelação por trás, né? Por quê? Porque a constelação, e aí eu expliquei, como eu falei lá, tem os vídeos das semanas anteriores, ela tem a ver com a nossa energia, né? A constelação ou
ou a nossa energia de vida, a nossa energia realmente de seguir adiante, ela vem do nosso sistema familiar. Então, a gente aprende todas as questões e tudo que a gente segue na nossa vida, a gente vai repetindo o que a gente aprende dentro do nosso sistema familiar. Por isso que a constelação permeia todos os temas, né? Então, hoje eu vou falar de carreira, depois eu falo de relacionamentos, né, na terça-feira, depois eu vou falar sobre autoestima, vou falar sobre dinheiro, porque a constelação, ela permeia todos os temas, né? Então, olhando especificamente para a carreira, como eu falei, a gente consegue olhar para diversos aspectos. Um aspecto que eu escolhi falar hoje é falar realmente sobre a nossa motivação de carreira, né? O que a gente acorda todo dia para fazer? Como que a gente sente que a gente está no trabalho ideal, né? A Inara, oi Inara, boa noite. A Inara colocou aqui, ela está na 4ª faculdade e não consegue terminar. Ela fez área de educação e área de saúde. Então, assim, quando a gente escolhe a nossa carreira, a gente escolhe a nossa faculdade, a gente tem uma motivação por trás, seja ela qual for. Seja ela porque a gente gosta daquele tema, ou porque a gente se interessa ou acredita que ela vai ter um retorno financeiro maior, ou porque todo mundo da nossa família fez aquilo. Enfim, a gente tem essa motivação. E um dos aspectos que a gente consegue ver na constelação, a gente consegue constelar, é ver realmente essa motivação por trás, né? Existe um estudioso que chama Edgar Schein, ele estudou as âncoras de carreira. As âncoras de carreira são as nossas motivações combinadas com os nossos talentos e combinadas com os nossos valores. Então, o que são os nossos talentos? São coisas em que eu sou bom em fazer. A nossa motivação é o que lá no fundo me move realmente, me traz para ter aquela escolha profissional. E os nossos valores são as coisas que a gente acredita que são valorizadas pela sociedade ou pela nossa família, pelo ambiente que a gente está. Então, quando a gente combina essas 3 coisas, a gente tem o que a gente chama de âncoras de carreira. Elas são divididas em 8 âncoras. Eu tenho um vídeo no YouTube especificamente falando sobre isso, né? São âncoras em que, se vocês tiverem interesse, depois entrem lá no meu canal e vejam esse vídeo, né? Chama âncoras de carreira mesmo. E aí a gente especificamente, né, o Schein fala que existem âncoras que dizem que você busca crescer com um desafio, ou crescer hierarquicamente por uma gerência geral, ou crescer por criatividade e empreendedorismo, ou crescer mantendo o seu estilo de vida, ou crescer se dedicando a uma causa especificamente, ou seja, ou tendo autonomia e independência, né? São 8 âncoras, e é muito interessante a gente pensar que todas elas dizem sobre a nossa motivação, sobre os nossos talentos e sobre os nossos valores. E o que é muito legal é que a gente pode constelar esses temas. Como que a gente faz? A gente escolhe representantes para cada um dos temas, como eu comentei com vocês, né, no primeiro vídeo. A constelação é a gente olhar de fora para qualquer problema, qualquer situação que a gente tem. Então, quando a gente representa, a gente escolhe um representante para ser cada uma dessas âncoras de carreira. E aí, para cada uma dessas âncoras de carreira, a gente pode colocar o nosso representante para olhar para cada um desses temas, desses motivadores. Então, eu posso olhar para o empreendedorismo, por exemplo. Eu posso olhar para o desafio. Eu posso olhar para a autonomia e independência. E aí, o que a gente faz? A gente se aprofunda naquilo, qual o sentimento que nos dá, olhando para cada um desses motivadores. E a gente vê também se essas escolhas para cada um desses motivadores são escolhas nossas, intrínsecas, ou são escolhas que são motivadas e que vêm do nosso sistema familiar, que estão ligadas a escolhas dos nossos pais, estão ligadas a escolhas dos nossos ancestrais. Por quê? Porque muitas vezes, e como eu sempre falo na constelação, a gente está aqui dando lugar a quem veio antes e que não pôde ter um lugar, ou a gente está aqui emaranhado com alguma questão, a gente está conectado energeticamente com alguém de outra família, do nosso sistema familiar, mas de outra geração, e aí a gente, por conta disso, a gente acaba não conseguindo fazer as nossas escolhas. No curso que eu faço, né, que eu ministro, eu também ensino a olhar, fazer exatamente esse movimento de âncoras de carreira, e é muito legal, porque eu separo as pessoas em duplas e cada um faz um no outro, né, depois isso offline. Online eu faço de uma pessoa e eu ensino a fazer, e depois offline cada um faz de um no outro.
e o que as pessoas trazem por terem feito esses exercícios é realmente descobrir muita coisa nessas escolhas de carreira, nesses caminhos profissionais, né? Então, realmente a constelação, ela traz muito à luz, traz muito à tona, muitas situações que a gente não conhecia, que a gente não sabia, né? Então, esse era, como eu falei, é um dos aspectos da gente olhar a carreira. A Nara colocou que, né, que na casa dela ninguém terminou o ensino fundamental, ama estudar, mas não consegue terminar o que começa. Esse é um outro aspecto quando a gente olha para a carreira ou para as nossas escolhas profissionais também. Também tenho um vídeo sobre isso. É legal porque eu adoro fazer vídeo e compartilhar com vocês, então a maioria dos temas já falei, enfim, por isso que eu sugiro vocês olharem no YouTube, tá? Mas por quê? Porque às vezes a gente honra o nosso sistema familiar inconscientemente, essas escolhas são inconscientes sempre, então a gente está honrando o nosso sistema familiar. Por quê? Porque ninguém antes da gente pôde ter esse estudo. Então, a gente se sente como se eu concluir os estudos, é como se eu estivesse desonrando a minha família, né? Então, inconscientemente, eu me boicoto, eu me saboto, e aí eu não termino o que eu me propus a fazer. Isso é uma das respostas, né? Outra resposta é que a gente pode realmente estar preso num emaranhado de alguém que não consegue dar um passo para frente. Então, tem algumas ações dentro da nossa família, tem alguns movimentos que acabam por excluir alguém, por excluir uma pessoa, por excluir uma situação, por exemplo, excluir uma formação, né? E aí, se a gente se conecta com isso, a gente não consegue seguir adiante mesmo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber o nosso lugar. Então, um bom exercício é a gente realmente fazer uma visualização, a gente pode fazer isso, e Nara, é uma dica para você. Você pode fazer isso, você pode fechar os olhos e fazer uma visualização e se ver no seu lugar. Nessa visualização, você vê o seu pai e a sua mãe na sua frente. E você pode falar para eles, né? Eu vejo vocês são grandes e eu sou pequeno. Isso tem a ver com a ordem da hierarquia, que eu também falei na semana passada. E na hora que você faz isso, você dá um lugar a eles, você dá um lugar a você, e você pode falar também. E eu sigo no meu lugar de filha. Isso tem que ser feito com muita calma, num lugar tranquilo, sem interferência de outras pessoas, sem som, principalmente, né? Você realmente fazendo uma conexão com você. E se você consegue perceber e sentir essa presença, tanto a sua quanto a deles, você já consegue colocar as coisas no lugar, e você já consegue dar mais passos, né, que você não daria se tivesse sozinha, né, se tivesse com esse emaranhamento só. Então, é claro que uma constelação, ela pode te ajudar a olhar isso mais profundamente, ver o que mais te amarra, porque de fato alguma coisa amarra, mas às vezes de fazer esse exercício já ajuda a liberar muita coisa. Tá bom? Então, uma dica para você. E para todo mundo que está vendo, né? Então, quando a gente olha para a carreira, a gente pensa nesses aspectos, né? E tem o outro aspecto que eu falei, que são também as crises que a gente tem, ou as vontades de mudar de carreira que a gente tem, ou se a gente está num lugar, a gente acha que tem que ter outro. Por quê? Porque a gente quer dar lugar também a outros ancestrais na nossa vida, né? A Ana Paula perguntou, né, se a profissão tem relação com a figura da mãe. Tem, na verdade, como a gente se relaciona com as empresas ou com os trabalhos que a gente tem, é a maneira como a gente se relaciona com a nossa mãe, né? Então, com o dinheiro também, eu vou falar sobre dinheiro num outro dia aqui da semana, eu acho que é na quarta-feira. Então, a maneira como a gente se relaciona, né, com a vida é a maneira como a gente toma e como a gente se relaciona com a nossa mãe. Então, tem muito a ver, né, essa relação, tá, Ana Paula? Agora, as escolhas, como eu estava falando, os motivadores, não necessariamente só com a mãe, pode ser de outras figuras também, dentro do sistema familiar. Então, como eu comentei com vocês, assim, as maneiras da gente explorar isso mais profundamente, a gente entender como isso funciona na nossa vida a gente pode fazer uma constelação, a gente pode fazer um exercício grande de autoconhecimento também, um processo de coaching. Para quem não conhece o processo de coaching, é um coaching o coaching sistêmico, né, que a gente usa a constelação dentro, é um processo em que a gente faz uma reunião uma vez por semana,
e a gente vai usando ferramentas de autoconhecimento, seja questionários, seja conversas mesmo de autoconhecimento, avaliações, constelações, né, a gente faz, e aí o coaching sistêmico, a gente faz constelações, e a gente constela, por exemplo, a âncora de carreira, que é o tema que eu escolhi falar um pouco mais a fundo, né, e aí, nesse processo, são 10 reuniões, então nesse processo a gente conhece a fundo, né, o que a gente quer fazer em termos de carreira, se a gente escolhe para trabalhar esse tema de carreira, e a gente vê também como que a gente está ligado com essas questões da nossa família, do nosso sistema familiar. Então, é muito interessante. E no meio do caminho, entre uma constelação única lá e o processo de coaching, tem o curso, que é o que eu falei também no começo. Eu escolhi 5 temas que são os temas que mais aparecem, né? Um deles é carreira, o outro é dinheiro, o outro é relacionamentos, né? Aí eu aprofundo, são 5 encontros, então em um dos outros módulos eu aprofundo no que é a constelação, como ela transforma, como que ela funciona, e no outro eu também ensino a fazer as frases de cura. Nesse curso, né, você vai aprender muito sobre você e você também vai poder usar essas frases para você fazer uma constelação, fazer movimentos de constelação, na verdade, e também se você atende pessoas, você pode fazer movimentos de constelação com outras pessoas. Como são esses movimentos? São movimentos de encerrar ciclos, são movimentos de aprender a olhar sem julgamento, sem intenção, que são as bases da constelação. Então, como eu falei, recomendo muito, né, fazer, se você tem essa vontade de entrar mais profundamente, né, nesses temas que eu trago. Por quê? Porque a gente acaba conseguindo realmente aprender mais, né, se conectar mais e ter a possibilidade de ser sorteado para ser constelado também, né, são 5 encontros, em cada encontro eu sorteio uma pessoa para ser constelado. Então, também tem a possibilidade de ser constelado. E o grupo é pequenininho, é um grupo de 10 pessoas, porque eu gosto de ser pequeno para dar atenção a todo mundo, né, e tudo. Então, a chance de ser sorteado é grande, né. A Ju acabou de entrar aqui também, saudade também, Ju. A Ju participou de um dos grupos, acho que do 3º grupo a Ju participou. Foi um grupo muito legal. Todos os grupos são muito legais, são lindos, né? Adoro fazer os grupos, adoro fazer as constelações, é um trabalho muito legal, porque também, como eu falei, as pessoas que entram no grupo sempre aprendem umas com as outras, né? Sempre tem conexão um com o outro, nunca é por acaso que a gente forma aquele grupo. Então, realmente é muito gostoso estar todo mundo junto e a gente trabalhar junto no grupo também. Tá bom? Então, é isso. Quem tiver interesse em qualquer uma dessas opções ou oportunidades, né, de se aprofundar, pode entrar em contato comigo, pode ser inbox, Facebook, ou grupo especificamente, né, eu recomendo fazer a aplicação já, porque já começa a semana que vem, é o último grupo do ano, né, tem pessoas já aplicando, essa semana eu vou dar retorno, né, para quem vai entrar no grupo, são só 10 vagas, né, já tem bastante gente, né, mas eu tô olhando realmente para as inscrições de todo mundo, e vou dar esse retorno. E para se inscrever no grupo, então, tem esse formulário que está aqui, tanto no link da própria live, quanto no bannerzinho aqui, do Facebook, do YouTube, tem o link para fazer a inscrição, tá bom? Quem tiver dúvidas, pode deixar comentários aqui, quem quiser participar, estou super à disposição, vocês sabem que eu adoro o tema, tá bom? A Nilva está perguntando aqui, mais uma última perguntinha. A Nilva está perguntando aqui que trabalha com terapias. Que legal, Nilva. É muito gratificante a gente estar trabalhando, né, com outras pessoas, a gente poder desenvolver e trabalhar outras pessoas. E ela coloca que demora um pouco para pôr em prática. Muito do que acontece, a gente percebe, a gente tem que entender o que tem por trás, né? Não consigo dar uma resposta que sirva para todo mundo. Por isso que a constelação é interessante, cada uma tem uma história, eu nunca sei para onde vai a constelação. Mas muito a gente pode entender mais a fundo, sim, fazendo uma constelação, colocando uma lente lá sobre um problema, sobre alguma questão específica que a gente tem, né? Agora, é muito interessante o que a Niva está dizendo, que ela colocou, que é, na verdade, muito legal, o fato dela trabalhar com outras terapias, né, Nilva? Porque o histórico de RH faz com que a gente esteja próximo, pelo menos a gente escolheu trabalhar com RH, a gente gosta de estar próximo e tá aí no desenvolvimento profissional das pessoas, né? E aí, quando a gente muda para outras terapias, a gente amplia esse lado de desenvolvimento, não fica só no profissional, vai para todas as áreas, e a gente só tem a ganhar, né? Então, isso realmente é muito legal, tá bom? Muito obrigada pelo seu comentário.
Muito obrigada por todos os comentários, por todo mundo que assistiu. Amanhã tem de novo. Amanhã eu vou falar sobre relacionamentos. E quarta tem de novo. Quinta-feira no feriado também. Vou fazer mais uma live. E sexta-feira também. Então, espero vocês aí todos os dias às 8 horas agora. Agora eu consegui organizar o horário da noite, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.